Então, pessoal, só para eu explicar uma outra forma do raciocínio, ó, a estrutura matemática é essa, mas um outro jeito que vocês poderiam pensar seria assim, olha, independente do que eu sei de juros simples, olhando a definição, eu vou construir esse resultado, tá? Então, você pode pensar assim, ó, quem seria o resultado final dessa aplicação? Seriam 3 meses de uma rentabilidade de juros e 3 meses de juros sobre o que seriam os juros. Então, o primeiro raciocínio, quem que é o montante? É capital mais juros. Então, vai ser meu capital mais... Aí agora eu vou ter que definir quem são os juros. No primeiro mês, qual seria a conta dos juros? Seria esse capital vezes a taxa de juros. Então aqui eu fechei o que seria o primeiro mês. Mas, quanto seriam os juros no segundo mês? Seria o capital mais os juros, porque o capital está aplicado, mais quem? Os juros dessa rentabilidade de juros aqui. Esse cara vezes a taxa de juros também. Isso seria o que seria a rentabilidade do segundo mês. E a rentabilidade do terceiro mês? Seria a capitalização desse cara, né, do capital, mais a capitalização desse cara, mais a capitalização desse cara, mais a capitalização desse cara aqui. É um outro jeito de você pensar. Então o que eu estou falando aqui, ó? Esse é o meu capital, esse é os juros que eu recebo no primeiro mês, esse é os juros que eu recebo no segundo mês e esse é o juro que eu recebo dos juros. E o terceiro mês, esse é o juro que eu recebo no terceiro mês, esse é o juros do primeiro mês capitalizado, esse é o juros, esse é o juros do segundo mês capitalizado e esse é o juros do segundo mês do primeiro mês capitalizado no segundo. Seria outro jeito de você fazer essa conta. Aí eu poderia substituir 1.000 vezes 1.000 vezes 0,02 mais 1.000 vezes 0,2 mais, poderia fazer assim, tá? Aí, esse resultado aqui, a gente pode, o que tem em comum aí? Capital, né? Em alguns tem capital e a taxa, mas em comum tem o capital. Eu posso estruturar ou pensar na estruturação assim, ó, colocar em evidência esse cara aqui, tá? Quando eu coloco em evidência esse cara, quem que eu consigo colocar em evidência? O capital. Então vai ficar capital dividido por capital, vai dar 1 mais capital dividido por capital, 1 vezes I. Eu vou quebrando isso mês a mês. Vou colocar em evidência o segundo mês também. O que vai acontecer aqui? Capital dividido por capital, 1, sobra o I. Mais capital dividido por capital, 1, sobra I ao quadrado. Mas vou fazer a mesma coisa no terceiro período. Aqui vai sobrar I, aqui vai sobrar capital mais I ao quadrado mais I ao quadrado mais I ao cubo. Só estou quebrando isso em outro jeito de entender, tá? Esse cara eu não tenho mais o que fazer. Mas esse cara aqui, o que eu consigo fazer? Colocar em evidência o I. Então, quando eu divido o I por I aqui, sobrou 1. Opa! Sobrou 1 e aqui sobrou I. E aqui eu vou deixar desse, na verdade eu vou fazer a mesma coisa, capital mais o I, quando eu coloco em evidência 1 mais, isso aqui dá para fazer a conta, tá? I ao quadrado, 2 seria I ao quadrado, como eu coloquei em evidência, 2I mais I ao quadrado, tá? Coloquei em evidência isso aí. Agora, eu não consigo mais, ó, aqui eu não consigo pôr mais ninguém em evidência, aqui eu não consigo pôr mais ninguém em evidência. Mas, se vocês olharem isso aqui, ó, essa estrutura aqui, o que eu consigo colocar em evidência? Eu consigo colocar tudo isso aqui em evidência, ó. Aqui eu vou pôr o I para fora para ficar mais claro. Eu consigo colocar tudo isso aqui em evidência. Então, o meu montante vai ficar colocando em evidência isso aqui, 1 mais I. 1 mais capital vezes 1 mais I dividido por capital mais I, sobra I. Como eu estou colocando em evidência, tem uma multiplicação aqui. Mais, mesma coisa, capital dividido por capital, 1 mais I, ficou 1, sobrou o I. Mais capital
capital vezes I, 1 mais 2I mais I ao quadrado. Aí tem só um detalhe que vocês têm que lembrar lá do ensino médio, que isso aqui é uma conta do produto notável lá, 1 mais I vezes 1 mais I. Ou você poderia pensar em colocar em evidência 1 mais I, faria essa divisão. Mas vocês já entenderam o raciocínio. Então isso aqui já dá para, eu já falo para vocês que dá para eu escrever como sendo 1 mais I, que multiplica 1 mais I desse cara aqui, mais, aí eu vou reescrever esse cara, 1 mais I, que multiplica 1 mais I, e aí tem o I aqui, eu vou pôr para fora só para vocês verem. Então eu consigo colocar em evidência agora esse cara aqui. Eu vou dando um passo maior em evidência. Aí no fim, o que vai acontecer? Vai ficar 1 mais I vezes 1 mais I, coloquei em evidência. C vezes 1 mais I vezes 1 mais I dividido por C vezes 1 mais I vezes 1 mais I, isso vai dar 1. Mas, fazendo a mesma coisa que simplifico, sobrou o I. E aí a gente chegou no mesmo raciocínio lá. Tá? Então, capital vezes 1 mais I vezes 1 mais I vezes 1 mais I. Só que desse jeito ia ter mais difícil se eu falo para vocês. E se tivesse mais um mês? Ia ser um pouco mais complicado de vocês verem. Desse jeito fica mais fácil. Se eu tiver mais um mês, vocês já percebam que eu só ia colocar 1 mais I. Mas é um outro jeito da gente estruturar o pensamento. Pensar em juros e os juros sobre os juros. Tá? Mas no fim a gente chega lá na mesma generalização. Se as taxas forem iguais, eu posso pensar que o montante é igual a capital 1 mais I elevado a N, que é 1 mais I N vezes. Tá? Alguma dúvida aí? Não? O que é importante? Vocês verem que dentro dessa conta e dessa conta, né, que é a generalização, ou essa, é o raciocínio da capitalização do capital e dos juros acumulados. Quando eu faço capital vezes 1 mais I, eu já estou calculando aquele capital vezes mais os seus juros. Aí eu multiplico por 1 mais I novamente, eu já estou acumulando o que seria os juros sobre os juros. Tá? E eu vou fazer isso a quantidade de vezes que eu tiver de período de capitalização. Alguma dúvida aí? Alguma coisa? Não? Tá? Então, agora eu vou começar a explicar o desconto racional e o desconto comercial dentro da capitalização composta. Tá? Vou passar algumas coisas no quadro aí para vocês.